Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um grande privilégio estarmos reunidos em nome do Senhor para, mais como título desse trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta oportunidade, nós teremos na terceira lição estudando o tema eleição e predestinação. A verdade prática, ela nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Esta lição ela tem por objetivo geral informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber a bênção espiritual. Os objetivos específicos são três. O primeiro, esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. O segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E o terceiro objetivo específico é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. O primeiro ponto da lição, o primeiro tópico, tem como título Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O primeiro subponto fala sobre a eleição divina. O segundo subponto vai nos falar sobre as condições da eleição. E o terceiro subponto, vida santa e irrepreensível. O quarto subponto fala a nova vida dos eleitos. O segundo tópico fala sobre a predestinação para filhos de adoção. O primeiro subponto traz a definição sobre a predestinação. O segundo subponto nos fala sobre os filhos por adoção. E o terceiro subponto fala sobre os privilégios da adoção. O terceiro tópico nos fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. O primeiro subponto fala sobre a predestinação e salvação. O segundo subponto nos fala sobre a predestinação e o amor. Amém? Queremos convidados para procedermos com a leitura bíblica em classe, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o verso de número 4 ao verso de número 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo a sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus
como as que estão na terra. Nele vivo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Quero convidar o nosso companheiro, o presbítero Isaías, para fazer uma oração, intercedendo por nós, rogando que o Espírito Santo nos conduza nesta lição, nesta noite. Pai do Senhor para todos, oramos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, neste momento aqui estamos em cuja presença, reunidos no Teu santo e eterno, glorioso nome. Tu és sublime, eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Pai, nesta noite estamos reunidos no Teu santo nome. Pai, estende Tuas mãos de bondade, de misericórdia para conosco. Ó Pai querido, nos concedendo a Tua palavra, uma aula para a glória e louvor do Teu santo e eterno nome. A esses que irão, Senhor, escutar, Senhor, que estão presentes pela internet, pelo YouTube, e aqueles que futuramente, Senhor, irão, ó Pai eterno, ouvir, Senhor, aprender a Tua palavra. Usa os Teus servos como instrumento vivo em Tuas mãos. Abre a mente daqueles que vão estar em casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, que venham entender, ó Pai eterno, e assim aguardar, Senhor, esta grande e infinita promessa de estar contigo na eternidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta lição, a terceira lição, ela traz a continuidade do ensino apostólico do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, aonde ele trata de dois temas que são fundamentais para a compreensão da vontade de Deus para a igreja. Lembrando aos irmãos que esta igreja, ela não se constitui a igreja física, a igreja congregação, a igreja secular, mas a igreja universal, o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. A esta igreja que aos olhos humanos não é visível, mas que está viva, agindo através do poder que há no Espírito Santo do Senhor. A introdução desta lição, ela nos diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Queremos iniciar o comentário nesta lição, nesta noite, dando a oportunidade ao nosso companheiro evangelista da igreja, nosso irmão Marcelo, que compõe a mesa nesta noite, para nos trazer uma palavra a respeito da eleição divina. Eu quero cumprimentar a todos os meus irmãos, obreiros da Casa do Senhor aqui presentes, e aos nossos irmãos que estão em casa, acompanhando este trabalho também, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, e dizer que é um prazer podermos estar aqui, apesar do horário, mas
acredito que isso não seja nenhum incômodo, já que cada um pode acompanhar no conforto da sua casa. E a temática que nós temos à disposição aqui para refletir um pouco e que está presente dentro da lição que tem explorado a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, que é um tema extremamente importante para a igreja, para os membros desse corpo místico que é a igreja. Tratar de um tema que desde a reforma, se polarizou aí entre duas correntes muito conhecidas da comunidade protestante. No entanto, apesar de nós podermos sim, e certamente traremos informações acerca das duas correntes, mas na condição de pentecostais, evidentemente, nós vamos esclarecer um pouco mais sobre a nossa perspectiva teológica da eleição e predestinação. Então, a proposta da lição, dentro do seu objetivo geral, é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. É uma verdade muito, extremamente e de vital importância, para que a gente compreenda esse plano, a dimensão e talvez até a complexidade também do tema. Porque se nós dissermos, Deus não sabia, Deus sabe de tudo, Deus é antes de tudo, Deus sempre foi, sempre é, Deus sabe de tudo, Deus tem tudo sob o seu controle. Então, evidentemente, que ele não se surpreende com absolutamente nada. Ele não foi pego de surpresa em nada. No entanto, a forma como cada indivíduo vai ler esses eventos é que pode justamente fazer distinção entre eleição, entre predestinação e nos levar também a alguns caminhos que podem ser exagerados e comprometer, e teve comprometimento, inclusive, da perspectiva social, porque a gente não pode também dizer que Deus, não só pelo fato dele saber, ele estabeleceu, pelo fato dele saber, ele escolheu, porque é outra temática que a gente tem uma certa dificuldade, ou algumas pessoas têm dificuldade de aceitar que é bíblica, que é a questão da soberania divina e o livre-arbítrio humano. Isso é vital. Vamos encontrar, principalmente dentro da teologia arminiana, da qual nós também compactuamos, a teologia pentecostal. Nós sabemos que Deus é absoluto, mas ele deu ao homem o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade para dizer sim ou não ao seu convite, que para nós isso é mais evidente, é muito mais claro. E há também alguns teólogos, podemos dizer reformados, que também acreditam assim. Deus elegeu, mas o homem tem responsabilidades enquanto eleito. Ele tem responsabilidades. E aí você pode encontrar esse conceito também aqui na mensagem de Efésios, esse livrinho aqui, tá certo? Do John Stott. Um outro bom livro para você se apropriar da temática, que é muito importante, termos subsídio, Eleitos mais Livres, uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio, do Norman Geisler, ou Geisler, como alguns chamam. Trouxemos para mostrar para você também um outro, a doutrina da predestinação, editado pela CPAD, de Severino Pedro da Silva. Há muita literatura, Há muita literatura, inclusive aquelas literaturas que adotam uma terminologia um pouco mais ofensiva, E aqui você pode encontrar
por exemplo, é um livro que está à venda, né? Todo mundo pode ter acesso. Que Amor é Este, do Dave Hunt, né? Editado pela editora Reflexão, ou O Lado Negro do Calvinismo também, que você vai encontrar algumas informações sobre essa temática, tá certo? Para nós aqui hoje, a lição se preocupa em trazer a temática da eleição e da predestinação, que por si só já nos abre a porta para uma série de debates, né? Mas não é a nossa proposta, é expor o que está na lição, né? Então, eleição e predestinação, para alguns teólogos, são termos sinônimos, mas na teologia arminiana eles são distintos, né? Então, para que a gente compreenda, para que você tenha um entendimento desse desdobramento, né, que ele não é tão recente, mas para você ter ideia, já lá pelo século VII, né, com Pelágio, século V, né, quando a ideia da soteriologia, né, como ela se desenvolvia, qual era a sua mecânica, se acontecia, então isso veio a partir de Pelágio, né, e que aí tem outras correntes que acabam alguns acusando também os arminianos, mas conforme a orientação do nosso autor da lição, pastor Douglas Batista, ele cita aqui pelo menos 4 perspectivas soteriológicas, né, pelas quais a gente pode abordar essa temática. Então você tem a perspectiva dos pelagianos, você tem a perspectiva aqui dos semi-pelagianos, tem os arminianos e os calvinistas, né? Que a questão toda do debate, né, é justamente no campo soteriológico. Então, para os pelagianos, afirmam ser o homem o único agente da salvação. Então, o homem é quem toma a iniciativa e deseja ou não ser salvo. Os semi-pelagianos, né, defendem ser o homem aquele que dá início ao processo da salvação e que Deus responde ao homem. Então, são correntes que, em um dado momento, tiveram muita influência na teologia cristã. E aí nós temos os arminianos, que ensinam ser Deus quem inicia o processo da salvação e que o homem responde a Deus. E nós temos, evidentemente, muitos textos que corroboram, deixam isso muito claro, né? A mensagem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quem crer será salvo, né? Diz a palavra de Deus. E temos também a perspectiva calvinista, que argumenta ser Deus o único agente na salvação, predestinando uns para serem salvos e outros à condenação. Então, realmente é uma perspectiva que inquieta muito, né? E eles usam um bom argumento, eu digo, não estou dizendo que é certo, mas usam um bom argumento. Tem muitos teólogos inteligentíssimos, escrevem bons livros, mas que não tem como nós concebermos a ideia que Deus trouxe à existência indivíduos e já estabeleceu uns a condenação, outros a salvação, né? Ou seja, é um verdadeiro sistema de casta, onde você nasce, você não pode migrar para outra, né? Então, a eleição se encontra nesse campo, né? A eleição, o que é a eleição, como que ela de fato se materializa e como nós podemos entender. Paulo faz uso de 2 termos que revelam a soberania divina. Ele diz o seguinte: como também nos elegeu, e o outro é nos predestinou, ou seja, tudo a partir
de Deus. É Ele quem determina, é Ele quem estabelece, né? Agora, como esse processo acontece, aí nós vamos tentar interpretar, né? Então, a eleição, a expressão eleição significa escolha, e predestinação tem um sentido de determinar antes. Então, esses vocábulos ligados entre si explicam que, pela presciência divina, que é outro tema muito importante para isso, Deus soube quem iria crer e perseverar em Cristo desde a eternidade. É uma verdade concreta. Deus sabe? Sabe. No entanto, o desejo dele é o quê? Que todos se salvem. Deus sabe. É por isso que, quando a gente aprende, quando nos é ensinado no começo da fé, ou quando ouvimos ainda a mensagem do Evangelho, de um Deus misericordioso, que salva, que resgata o perdido, fica muito difícil compreendermos que Ele vai, mesmo podendo, resgatar uns e desprezar outros. É difícil conceber essa ideia. Há outras ideias que surgem, né, que podem até surgir, como a ideia universalista, né? No fim, Deus, se Ele é soberano, então Deus no final vai perdoar todo mundo. Se não tivéssemos a Bíblia Sagrada revelando o seu caráter justo, de juiz, que aplica, né, que é imparcial, então nós poderíamos acreditar nisso, que Deus no final de tudo vai perdoar todo mundo, que é uma ideia propagada por outros segmentos dentro do cristianismo. Há quem propague isso. Bom, Deus não pode de forma alguma condenar uma criatura, um filho seu, ao inferno. Então, logo o inferno não existe. É uma figura de linguagem, é uma referência só à sepultura. Deus não pode fazer isso, mas está na Bíblia. Por isso que nós anunciamos o Evangelho, advertimos aos impenitentes que, se eles perseverarem nessa trajetória maligna, só há um fim. Jesus fala de dois caminhos, só há dois caminhos. Então, Deus soube quem iria crer e perseverar, sim, desde a eternidade, e elegeu conforme a sua vontade, e para esses eleitos determinou propósitos específicos. E aí a gente lê a palavra de Deus, né? Primeira epístola de Pedro. Se você que está nos acompanhando tem acesso, então a gente abre lá a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, Pedro 1, verso 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós não podemos, evidentemente, ignorar esse fato, né? Que Deus sabe. Deus sabe. No entanto, eu não posso me prender unicamente a esse fato e esquecer que Deus também disse que o desejo dele é. Logo, Deus sabe por sua presciência, porque Ele sabe de tudo, mas o desejo dele é que todos sejam salvos. Não há nada que Deus não saiba. Não há um evento que Deus não tenha conhecimento de que ele vai acontecer. Agora, como a gente vai lidar com isso? É possível ser explicado? É possível ser explicado. Então, o teólogo arminiano Henry Clarence Thyssen menciona 3 pontos importantes dessa doutrina bíblica da eleição. Ele fala, em primeiro lugar, que a eleição é um ato soberano de Deus em graça. Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, visto que todos são igualmente pecadores, merecendo assim a condenação. No entanto,
No entanto, por meio do Senhor Jesus Cristo, da sua graça, da sua misericórdia, ele aponta um escape. Em segundo, a eleição é cristocêntrica, pelo qual escolheu em Jesus Cristo. A eleição do indivíduo ocorre somente em união com Jesus Cristo, pela fé. Não existe eleição fora de Cristo. A eleição contempla aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. É complexo para a gente entender isso. Não é fácil, eu sei. Então, alguns determinam como isso se processa. Eu imaginar que Deus sabe que vai acontecer e eu tento, talvez, fazer algo que pode estar escrito já. Não, eu não posso criar assim, porque isso seria determinismo, fatalismo. E não existe isso na doutrina bíblica da salvação e da graça de Deus. Então, a compreensão da relação entre a eleição e a presciência de Deus é muito importante para que possamos entender de forma adequada essa doutrina. Glória a Deus. Enquanto o nosso companheiro evangelista Marcelo estava falando, né, a nossa mente, o nosso coração, né, enche de palavras e de pensamentos para corroborar com aquilo que o nosso companheiro estava expressando, e alguns pontos, não é, que foram mencionados e que é importante nós pontuarmos para que você que está em casa tenha uma compreensão clara a respeito desta eleição. Como nosso companheiro evangelista Marcelo falou, a eleição ela está vinculada à presciência de Deus. E isto não tem como desvincular-se. Deus tem por atributo, um dos seus atributos, a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo de número 13, e o verso de número 8, que Cristo Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, na sua presciência, Deus já sabia que o homem cederia à tentação e que haveria a necessidade de um resgate, haveria uma necessidade de uma ação divina para que o homem pudesse reencontrar a salvação e a comunhão com Deus novamente. Então, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O pontapé inicial para o ato de salvação, logicamente, que tem que ser dado por Deus, porque o pecado, ele ofende primeiramente a Deus. Então, a pessoa que é ofendida, é ela que tem o poder de liberar ou não o perdão. O homem está debaixo do pecado, através do pecado de Adão, mas a graça soberana de Deus estendeu a possibilidade da salvação a todos os homens, mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele em sua teologia, ele implementa um termo que é muito citado nas suas cartas, é em Cristo. Porque toda dádiva, todo bem celestial, toda bênção divina, toda sorte de coisas de benefício para o homem está firmada em Cristo Jesus. Então, a salvação, ela está vinculada ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em João, capítulo 14,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, entender que esta eleição, ela está dentro da consciência de Deus antes mesmo da formação do mundo, e que esta eleição não se trata de uma eleição específica a indivíduos particularmente, mas da instituição criada por Deus chamada igreja. A igreja que é mística, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que foi lavada e remida no sangue de Jesus, não é? Porque, como aqui falou o nosso companheiro evangelista Marcelo, seria um contrassenso Deus criar pessoas destinadas ao inferno, até porque o inferno não foi criado para o homem, não é verdade? O inferno não foi criado para o homem, então não tinha como Deus criar o homem para o inferno se o final do desejo de Deus para o homem não é o inferno, mas sim a vida eterna com Ele mesmo, porque a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem e que nenhum venha a perecer. Amém, irmãos? Até porque, pode ser para todos, até porque, pastor, corroborando com a vossa fala, a gente observa em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo, né, de tal maneira, e esse amor está relacionado àquele versículo no capítulo 13 do livro de Apocalipse, que o senhor citou, e versículo de número 8. Também a Bíblia vai dizer, Paulo dizendo aos Romanos, que capítulo 5, versículo de número 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é uma escolha, né? É uma escolha, é um propósito de Deus. E eu estava assim meditando, assim como o nosso ministro estava falando, o nosso pastor, e para a gente entender bem sobre a eleição e a predestinação, foi falado aqui, é preciso nós conhecer realmente quem é Deus, né? O que Ele pode fazer. E eu estava aqui, como assim o nosso pastor estava falando, a gente vai criando, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando, porque quando a gente vai ver Jó, se apresenta 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, e cada um deles, eles tinham uma concepção de Deus, cada um deles tinha uma concepção de Deus, relacionado a Jó, o que Jó tinha feito, e cada um não tinha uma experiência viva com Deus. Então, para a gente entender bem sobre eleição, né, e predestinação, é preciso nós conhecer quem nos elegeu e quem nos predestinou. John Stott, ele nesse livro A Nova Sociedade em Deus, que é o comentário da carta aos Efésios, ele traz uma frase que é muito singular e que traz um esclarecimento que eu achei que é bem interessante. Ele diz que Deus colocou a nós e a Cristo juntos em sua presciência e resolveu nos tornar filhos por adoção, mesmo ainda nós não existindo, através da obra de Cristo, que ainda não havia sido consumada. Então, na presciência de Deus, já estavam unidos Cristo e a igreja. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que grande é o mistério, e digo isto em relação a Cristo
e a igreja. Então percebemos que, para que compreendamos o ato da salvação, é importantíssimo entendermos essa questão da eleição divina. A igreja de Cristo, ela é eleita. Eleita para quê? Eleita para receber a salvação, eleita para quando estiver ainda peregrinando por esta terra, receber toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo e, por fim, herdar a vida eterna. Amém? Mas a eleição por si só, ela não nos isenta, né, evangelista Marcelo, da responsabilidade. Nós, igreja, temos sim uma responsabilidade diante de Deus, como representantes e agentes do reino de Deus aqui na terra. O autor da lição, o pastor Douglas, ele vai nos dizer que uma dessas responsabilidades é viver uma vida santa e irrepreensível. Gostaria de perguntar ao nosso companheiro, diácono Edésio, o que ele pode falar sobre esta vida santa e irrepreensível dos eleitos de Deus. Os amados, a paz do Senhor. É um prazer e satisfação estar com os irmãos esta noite para aprendermos um pouquinho mais a palavra do Senhor. Desde já, eu gostaria de dizer, pelo meu pouco conhecimento que tenho, e o pouco que tenho estudado, que para definir essa doutrina, a doutrina da eleição e da predestinação, não é fácil. Isso aí vem se desenvolvendo, discute-se há 500 anos, há 2 séculos, mas isso aí já vem desde Agostinho. Agostinho disse que o homem perdeu o livre-arbítrio quando ele pecou. Pelágio disse que o homem tinha livre-arbítrio. A gente chega na Reforma, aí vem Calvino, vem Armínio, e até hoje essa celeuma, essa temática, como diz o nosso evangelista, ninguém ainda, isso é prego batido e ponta virada, como a doutrina da Trindade, a doutrina da divindade, a doutrina da humanidade de Jesus. Não sei se os irmãos conseguem alcançar, mas eu consigo dizer que ou 1 é 1 ou 3 é 3. 3 para mim é 3, não vai ser nunca 1, mas a Bíblia nos mostra dessa forma, e cabe a nós entendermos, ou pelo menos procurar entender pela fé. Tanto a Bíblia vai dar respaldo ao calvinismo, como também vai dar respaldo ao arminianismo. Eu conheço Jesus dizendo: eis que coloco diante de vós 2 caminhos, uma porta larga e uma porta estreita. É a responsabilidade do homem escolher a porta estreita, né? Mas também encontro Jesus dizendo assim: todo aquele que o Pai me deu, vem a mim. Todo aquele que o Pai me deu, vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mas, como perguntou o nosso pastor, todo aquele que foi eleito, que foi escolhido por Deus, diga-se de passagem, desde a fundação do mundo, na presença de Deus, Deus já tinha escolhido, que Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão. Essa escolha é voto em legenda, como era voto em legenda, a escolha é em Cristo Jesus, predestinar, ser destinado de antemão, e todo aquele que é escolhido, que é predestinado, ele vive uma vida de santidade. Eu não creio no predestinado, no escolhido que vive uma vida desregrada. Predestinado, escolhido, ele vai viver uma vida de santidade, de pureza, de obediência à palavra de Deus. Eu creio desta forma, no princípio da eleição, e todo aquele que é eleito, que é predestinado, ele persevera na fé. Ele pode até se afastar, mas ele voltará e perseverará na fé, porque Jesus já disse: de maneira alguma o lançarei fora. Ninguém se perde daqueles que foram chamados, predestinados e escolhidos por Deus desde a eternidade. Salvação, como diz o texto, é um mistério. 1:9 ele vai dizer: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Vontade aqui significa soberania divina, que é um mistério. Salvação é um mistério. A gente não consegue prescrutar um pouco mais adiante,
porque nossa mente é limitada com relação à mente divina. Segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, beneplácito que propusera a si mesmo. E no versículo 11 ele diz assim: nele digo, em quem também fomos eleitos, fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, vontade divina. Amém. No tocante a começar bem, é mais importante ainda, não é? Eu quero convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 18. O texto a partir do verso de número 20, que fala justamente isto. A doutrina da perseverança, não é? É um ramo da teologia que ensina a respeito da perseverança dos santos, haja vista que todos os dias estamos sendo tentados a abandonar a fé de alguma forma. Ezequiel capítulo de número 18, verso de número 20 e diante, diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Então, meus irmãos, nós podemos compreender que Deus, ele corrobora com o ser humano para que o homem venha encontrar a salvação. Mas o homem, ele não é, a partir do encontro com Cristo, um agente passivo. Ele tem a sua parcela de responsabilidade. Então, cabe àquele que está inserido dentro do contexto da igreja eleita de Cristo Jesus, perseverar como igreja, pensar como igreja, viver como igreja, andar como igreja. Deus, dizendo lá em Levítico, diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então são prerrogativas inerentes, é como se fossem características das pessoas que estão inseridas dentro desse contexto bíblico para a salvação. E se porventura alguém que esteja talvez dentro de um sistema religioso
dentro de uma congregação, voltar ao caminho justo e praticar aquilo que é correto diante de Deus. Amém. Ainda falando sobre vida santa e irrepreensível, Pedro vai falar no capítulo 1, versículo 15, versículo 16, vai dizer assim, me acompanha aí: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Versículo de número 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, a recomendação, né, é ser uma vida santa, irrepreensível, ou seja, sem defeito, sem mácula, né, sem nenhuma mancha que possa impedir de nós sermos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, nós já passamos 1 hora e ainda não chegamos no segundo tópico da lição, não é? Mas vamos adiantar um pouco aqui. O último ponto do primeiro tópico fala sobre a nova vida dos eleitos, né? Há um texto muito claro isso. Eu acredito que é na própria carta de Efésios, capítulo número 4, a partir do verso de número 22, que diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí do verso de número 25 até o capítulo 5, e o verso de número 5, ele vem falando sobre esta novidade de vida, não é? Nós não vamos ler aqui por causa do adiantado das horas, mas você possa ler em sua casa Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 22 até Efésios capítulo 5 e o verso de número 5. O segundo tópico da lição nos fala sobre a predestinação para filhos de adoção. Não tem como nós falarmos sobre a predestinação sem beber da fonte da eleição. O que é a eleição? Está intimamente vinculada uma à outra, e o nosso companheiro evangelista Marcelo dará uma palavra introdutória sobre este tópico, falando sobre a predestinação para filhos de adoção. Amém. Dois detalhes que falamos, né, e que podem também ser expressos agora. Quanto à questão de não haver conflito, né, da soberania de Deus e a liberdade humana, e sobre o aspecto corporativo da eleição, que foi esclarecido pelo pastor também, né? Então, não seria por indivíduo, mas a instituição, o organismo. E vale salientar que a nossa declaração de fé faz menção desse detalhe importante, né? Só resgatando um pouco do tópico passado. Diz que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, pois essa é a sua vontade. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova, a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, criou um novo povo formado por judeus e gentios, ou seja, a igreja, né? Que aí compreende gente de todos os tempos e de todas as nações, né? E aí vale salientar que toda vez que esse termo aparece na palavra de Deus, e principalmente aqui em Efésios, o termo adotado por Paulo sempre faz referência a um coletivo, né? A uma comunidade.
um corpo, 1:23 de Efésios, um povo, 2:14, uma família, 2:19, um edifício, uma igreja. Sempre o aspecto coletivo, né? E que está muito bem colocado na nossa declaração de fé que está aqui, né? Que nesse momento é o documento oficial da igreja que expõe a nossa confissão de fé com base na palavra de Deus. Vale também mencionar para os irmãos que o debate ou a exposição de qualquer tema relacionado à mecânica da salvação, a gente tem que fazer menção dos 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, né? Que também é conhecido como os remonstrantes, né? Que é um documento criado ainda lá no século XVII para contrapor-se algumas ideias calvinistas, e depois temos os 5 pontos do calvinismo. Então você tem, por exemplo, dentro dos 5 pontos do arminianismo, depravação total, que é igual à depravação total também do calvinismo. Mas qual é a diferença? Até onde essa depravação total afetou o gênero humano? Ele tem condições de dar uma resposta positiva ao convite de Cristo? No caso calvinista, não. Para a teologia arminiana, sim. Ou seja, essa depravação total, ela mancha a imagem de Deus no homem, mas ela não apaga. Porque qualquer indivíduo continua sendo imagem e semelhança de Deus, porque isso não é um aspecto físico, né? É uma questão de natureza mais moral, mais subjetiva, né? Então, o segundo ponto o arminianismo fala da eleição condicional, enquanto que o calvinismo fala da incondicional. Ou seja, a eleição condicional diz que o homem que ouve a mensagem do Evangelho, né, ele tem que dizer sim para o Senhor Jesus Cristo. Há uma condição para que ele possa ser salvo, né? Sim, sim. Uma condição. Ou seja, como é que eles vão crer se não ouvirem? Como é que vão ouvir se ninguém for lá e falar? E se não for enviado, nem tão pouco. Então, é um processo, né, que cognitivamente ele tem que acontecer. Arrependimento, né? Arrependimento, crer, né? Crer, arrependimento. Então, a gente tem todo um processo, né? Até porque nós não somos robôs programados. Nós não somos marionetes manipuladas. O que é interessante que é um outro princípio na palavra de Deus que fala justamente que Deus há de recompensar, né? Fala do tribunal de Cristo. Então, se essa retribuição ela vale para um lado, do lado positivo, por que não do lado negativo também, né? Então, na eleição incondicional, né, o homem não tem como tomar essa decisão. Nos 5 pontos do arminianismo, o terceiro fala sobre a expiação ilimitada. Para o calvinismo, né, nos 5 pontos do calvinismo, fala de expiação limitada. Por exemplo... Ministro, a incondicional é que não é preciso o homem fazer nada, porque Cristo em si ele já fez. Não, a decisão já foi tomada por Deus, né? Na eternidade, né? Já foi tomada por Deus. A figura adotada pelo editor da nossa lição deixa isso muito evidente, né? A ilustração que ele adota aqui, ó. Entendeu? Então tem aqui. Nós temos aqui algumas figurinhas, né? E aí algumas estão selecionadas por um círculo e outras não. Então isso Deus selecionou umas e outras não. Teria nessa concepção, né? Dentro da expiação limitada, quando diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, mas Deus amou os eleitos, né? Na concepção
calvinista, Deus amou os eleitos. No arminianismo, não. Deus amou o mundo, de fato, todas as pessoas. E o desejo dele é que, de fato, o povo entenda e aceite esse amor. E aceite o perdão de Deus. Né? Porque nós já erramos. Agora, todo mundo já errou diante de Deus. Eram inimigos. Então, agora, Deus já perdoou na cruz. Agora, todo mundo tem que aceitar o perdão de Deus. Se não aceitar o perdão de Deus, os efeitos, né, eles não serão práticos. O quarto tópico, o ponto do arminianismo é da graça resistível. No calvinismo fala da graça irresistível. E quando a gente fala de soberania, isso é muito interessante, né? Porque há passagens, como Edésio já colocou, que de fato Deus usa o homem. Jeremias, capítulo 20, que para mim é uma passagem muito emocionante nesse sentido. Jonas. Então Deus usa a sua soberania. Jonas não queria ir, você vai, né? Você vai. Então Jonas não pôde resistir. Quando nós falamos também sobre o chamado divino, então Deus separa. Não é o homem que diz, não, eu quero ser pastor, eu quero ser obreiro. Não, Deus é quem separa, por sua soberana vontade. Deus separa homens para trabalhos e mulheres também, né? Para a obra, para a sua obra. Mas quando a gente fala da soteriologia, da salvação, Edésio citou um texto, ou seja, todos quantos o Pai me deu, né, vierem a mim, ele vai dizer, nenhum se perdeu dos que me deu, e todos os que vierem a mim não irão se perder. Nós temos, evidentemente, Deus, o Senhor Jesus Cristo também disse que sobre o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai, né? Então, nesse fato, durante o seu ministério, onde ele vivia essa dupla natureza, né, que alguém já mencionou aqui também, foi Edésio, como algo muito, para a gente, difícil, que foi necessário um concílio para entrar num consenso, e que hoje é consensual de fato, né? Não tem problema em aceitar, mas houve um determinado momento que ele fez essa declaração, entendeu? Então, quanto à graça ser resistível ou não, há indivíduos que realmente não desejam. O Senhor Jesus Cristo pregou a mensagem em Jerusalém. E disse o quê? Jerusalém, Jerusalém. Ajuda aí a lembrar. Diz assim, Mateus 23 e 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas? Completa Isaías para mim. Diz assim, e tu não quiseste. E tu não quiseste. Né? E tu não quiseste. Ou seja, eles resistiram e resistem até hoje. Entendeu? Então é possível sim. O amor de Deus está aí, todo mundo conhece. Mas há muitas pessoas que resistem. O Senhor Jesus Cristo pegou a sua palavra em alguns lugares, disse, olha, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que aí foram feitos, ele chegou nas regiões de Gadara, e as pessoas não quiseram recebê-lo, mesmo diante de um milagre, e tantos outros eventos, tantas outras ocasiões, quando as pessoas não recebiam de bom grado a sua palavra. E uma ilustração perfeita é justamente a parábola da semeadura, que fala dos 4 tipos de solos. Entendeu? Isso fica claro. Então, há pessoas que resistem. E por que resistem, mesmo sabendo que vão para o céu? Então, hoje, qual tipo de resistência? Tem hoje indivíduos que conseguem coexistir no mesmo cosmo a fé em Deus e a vida profana.
há uma ideia de salvação para a Igreja Católica também. Eles concebem uma ideia e as pessoas acreditam, por exemplo, dizendo que a salvação é meritória, ou seja, eles merecem ser salvos porque fazem boas obras. Mas isso aí não tem fundamentação bíblica, né? Não é por mérito, não vem por obras. Meu evangelista, o homem ele pode fazer alguma coisa para ser escolhido? Para ser um escolhido, ele pode fazer algo para ser um escolhido? A pergunta é boa, né? Se ele pode fazer algo para ser escolhido, né? Na presciência divina, Deus já sabe quem vai ser. E se o escolhido, ele a partir de uma resposta positiva ao convite do Senhor Jesus Cristo, então a eleição se dá mediante esse fato. Então o homem diz: não, eu ouvi a palavra do Evangelho. É o que a gente está falando, de graça irresistível. Se eu disser a você, né, que ele não pode resistir, aí você está certo. Né? No caso, ele não vai fazer nada para ser eleito. Ministro, eu posso citar para corroborar, Mateus capítulo de número 22, diz assim: então Jesus, tornando a palavra, tornou-lhe a falar em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e outros, apoderando-se dos servos, os trajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicídios e incendiou a cidade. Então diz ao servo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aí ele diz: e os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Relacionado a isso aí. Ou seja, eles escolheram, né? Eles escolheram. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar e que Jesus salva. E a gente prega o Evangelho para isso. Você quer receber a Jesus como Salvador de sua vida? Você crê que Ele pode perdoar seus pecados? Então as pessoas vão responder ou sim ou não. Mas perceba o que você está querendo falar. Com relação à escolha fala de salvação, né? Sim. Escolha fala de salvação. Quando se fala de salvação, a única participação do homem é, como disse, seria o crer. Aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Simplesmente o crer. Mas e este crer? Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado? É o próprio homem. O homem tem algum mérito no que diz respeito à crença? Não, eu contribuí para a minha salvação no momento em que eu criei em Jesus. É claro, essa ideia, né, essa colocação, eu entendo você, que é algo maravilhoso que acontece na mente humana, né? A Bíblia diz que o diabo cegou o quê? O entendimento, a capacidade de discernir certo e errado dos indivíduos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então é isso. Então, quando você ouve a mensagem do Evangelho, existe uma ação de fato na mente deste indivíduo que ele entende que o que está fazendo é pecado. O crer é pelo ouvir, e o ouvir a fé, a palavra. Né? Pois a fé vem pelo ouvir. A crença, a credibilidade dada a essa mensagem, ele ouve, ele entende. Então o Espírito Santo convence o homem, né? É o Espírito Santo que o convence o que mostra ao homem o estado de pecaminosidade qual ele se encontra. Eu não quero
é forçar o texto, convence o homem, mas a decisão, Porque assim, às vezes mas é interessante. o homem, ele está vivendo uma vida dissoluta, é como se fosse uma pessoa que fosse adepta, uma comparação grotesca, mas que fosse adepta a comer doces e chegasse a um determinado ponto em sua vida em que aquela quantidade de doces que ela ingere começou a trazer alguma dificuldade, e ela foi ao médico, e o médico chegou para ela, fez exames e tal, e disse: olha, você está com diabetes. Mostrou, convenceu que a pessoa estava enferma, que estava doente, mas nós conhecemos pessoas que, mesmo tendo o diagnóstico da doença, não procuram o remédio para solucionar o problema da doença. E da mesma forma é o trabalhar do Espírito Santo na vida do homem. Nós somos dotados da fé natural. Existe uma possibilidade de crer natural na concepção da vida do homem, mas a fé para a salvação, a fé que age poderosamente neste ato, é uma fé que é concedida através de ouvir a palavra, que a palavra produz essa fé, e essa fé ela é efetiva para que o homem creia e permaneça crendo naquele que o chamou para a salvação. Até porque dentro da teologia a gente tem a chamada economia divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o papel do Filho, salvar. O do Espírito Santo, convencer. Mas é boa. Então, só para concluir, pastor, o último ponto fala da perseverança dos santos, né? Tanto um como o outro. Qual é a diferença? A diferença é que
a oração do rei, profeta, né, Davi, quando pecou e foi confrontado, né, através da palavra do profeta, e aí ele caiu em si e buscou arrependimento da parte de Deus, né? Mas é uma realidade. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, não é? O mesmo apóstolo, ele fala sobre a comparação da vida cristã ao atleta, que de tudo se abstém para alcançar algo que é perecível. Nós, ao contrário, não. Nos abstemos das coisas do mundo, mas para alcançar ou para herdar uma coroa incorruptível, não é? Então, essa parte nos traz muito claro esse aspecto dessa maravilha que é a eleição e a predestinação. Porque fica bem claro a gente continuar, né? Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão, uma vida de sinceridade, de leitura da palavra de Deus, né? Faz necessário, né, esse requisito para que isso nós possamos estar aglobado, né, à predestinação. Muito bem, irmãos. Nós já estamos chegando ao final, mas ainda temos o último tópico da lição, que fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. O autor da lição, ele diz: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor, não é? Essas bênçãos espirituais que está ali expressa em Efésios capítulo 1, não é? Se não foi a memória, é o verso de número 4. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você que está em casa, você também pode olhar conosco, compartilhar, acompanhar a leitura bíblica. Efésios capítulo 1 e verso de número 3, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? É importante nós frisarmos que essas bênçãos espirituais, elas não se concretizam em bênçãos materiais, não é? Muito embora nós temos uma vertente aí muito forte da gozologia, né, que é a doutrina da prosperidade, que quer empurrar essa vinculação entre servir a Deus e ser abençoado de uma forma material, de uma forma emocional, de uma forma profissional, ou seja, em todos os sentidos da vida da pessoa, não é? Mas percebemos que a eleição, a predestinação é tudo dentro da presciência de Deus. Quando Deus, ele decidiu por antemão ou antecipadamente, elegeu a igreja, ele predestinou a essa igreja a receber as bênçãos espirituais que estariam guardadas em Cristo Jesus, não é? Nosso companheiro presbítero Isaías, você pode falar sobre essas bênçãos espirituais predestinadas por Deus para a igreja? É o terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino da predestinação. Mais uma vez, a paz do Senhor. Predestinação e salvação, né? Sublimidade do propósito divino, né? Na predestinação. Já foi bem comentado este ponto, né? O nosso evangelista, nosso pastor, nosso diácono, ele fala que o soberano Deus não predestinou e condicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam-se de seus maus caminhos. E eu estava assim meditando
Judas Iscariotes, né, teve muitas oportunidades andando com o mestre, né, de conhecer quem era o mestre. Entrei até num ponto que eu creio que os irmãos vão, né, vão falar aí sobre isso aí. O tempo que ele passou com o mestre, com Cristo, e mesmo assim ele tomou uma decisão errada, né? Abrir um parêntese aí, porque Judas nunca foi convertido, bem que se fala, né? Porque a Bíblia diz naquela passagem onde a mulher quebranta lá o vaso, o perfume de grande valor, ele é o primeiro a reclamar e dizer: não era para ter se feito isso, porque a gente pegaria esse dinheiro e utilizaria para benefício dos pobres, etc. e tal. Mas o texto diz que ele era ladrão. E o propósito dele na inicial não era beneficiar ninguém, era usufruir pessoalmente daquilo que aquele valor poderia chegar dentro da sua responsabilidade ali, que era, né? Então, às vezes, o que pode, às vezes as pessoas dizem: mas Judas foi predestinado a atrair Jesus, né? Ele já estava condenado a ser condenado, não é? Mas a gente percebe que, às vezes, o texto bíblico não nos mostra isso. O texto bíblico ele nos mostra, como você bem falou, que ele teve sim a oportunidade de estar ao lado do mestre, de aprender pelas suas palavras, aprender pelas suas atitudes, não é? Passou tempos de oração, porque Jesus, quando ia orar, convocava os discípulos à oração, passava tempos em oração com Jesus, viu os milagres que Jesus operou, mas como disse aqui o nosso companheiro evangelista Marcelo, não é? Que tantos milagres foram feitos, e Jesus mencionou: se aqueles milagres tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, não é? As pessoas teriam se convertido. Também, pastor, a Bíblia vai dizer que Demas foi um obreiro que trabalhou com o apóstolo Paulo, porém se desviou, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10 diz assim: porque Demas me desamparou amando o presente século. Essa era a vontade de Deus para a salvação? Não. Mas ele amou o presente século. Graça irresistível. Só uma pincelada aí de respeito a Judas, o cuidado que se deve ter, porque quem escolheu Judas foi Jesus. Mas mesmo assim ele se perdeu. Esse fato de eu não sou escolhido e não vou me perder jamais, isso é uma concepção errada. Porque quem escolheu Judas foi Jesus, e mesmo assim, por escolha dele, ele se perdeu. É isso aonde se baseia o livre-arbítrio. Emineu e Alexandre também, né, que se desviaram, naufragaram na fé. Todos os discípulos, eles cometeram erros seríssimos, né? A grande diferença é que Judas, tudo indica, foi o único que, por alguma razão, não se arrependeu. Ele ficou tão constrangido, como Pedro também ficou, muito constrangido. É um sentimento que envolve, normalmente, as pessoas quando se afastam da convivência da comunidade cristã. Às vezes elas não querem se encontrar com um crente. Entende? Né? Às vezes elas mudam de caminho, evitam alguns caminhos, alguns horários, para que não se encontrem com alguns cristãos, que de alguma forma isso os constrange. E dependendo do nível de pressão a que essas pessoas estão submetidas, elas tomam diversas situações, né? Elas tomam diversas posições. No caso de Pedro, ele negou Jesus,
né? E imagine a situação de Pedro quando se confirma aquilo que Jesus havia dito a ele que aconteceria, né? Então aconteceu de fato. E Pedro, como não ficou Pedro entristecido, constrangido, ele ficou muito abalado, certamente, porque foi alguém que o ajudou e nesse momento ele o negou. Mas, né, a Bíblia vai dizer também que Jesus disse: olha, o diabo, ele queria mexer com você, mas foi impedido. Então Pedro se arrepende e retoma a sua caminhada. Pedro está lá junto com o Senhor, quando ele ressuscita e vai se encontrar com eles. Mas Pedro, não só Pedro, os outros apóstolos não acreditam que Jesus ressuscitou na ocasião do dinheiro, que eles constrangeram, censuraram a mulher. Todos eles acreditam também. Mas Judas foi o único que não se arrependeu. Uma coisa que Paulo deixa claro, todo mundo, ele diz, olha, é filho da desobediência. Só que essa filiação aí não é eterna, porque ele vai dizer, nós somos filhos adotivos de Deus. É como se todo mundo fosse filho legítimo da desobediência, pecado de Adão, né? Mas aí, mediante Jesus Cristo, a gente é adotado e perdemos todo o vínculo com a primeira maternidade. E agora somos não só adotados, mas temos todos os direitos que o filho legítimo tem. E ele diz, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então dê um glória para Jesus, né? Glória a Deus. Até porque ele é o primogênito, né? Principalmente dos irmãos, né? De muitos irmãos. Meus amados irmãos, olha, infelizmente as horas já nos pedem muita prudência ao término desta lição tão abençoada. Falar da palavra é muito bom, é regozijante, o nosso coração se alegra. Eu acredito também que você se alegrou conosco e também foi abençoado nesta noite, não é? Eu vou deixar aqui para a conclusão, mas eu vou pedir a cada um dos nossos irmãos que também deixe sua palavra conclusiva nessa noite. Eu vou deixar uma expressão que está aqui no subsídio teológico, que diz, desta forma, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser, não é? E a conclusão diz, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém, irmãos? Pedi ao nosso companheiro, o diácono Edésio, para trazer a sua palavra final. Logo em seguida, nosso companheiro presbítero Isaías e, por fim, o nosso evangelista, nosso irmão Marcelo. Gostaria de agradecer de ter participado com os senhores desta live. E quero dizer para o professor amanhã que ele não queira colocar o seu pensamento na cabeça do seu aluno, mas levar o seu aluno a pensar, a refletir e escolher a doutrina que ele deve seguir. Porém, digo, todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Eu aprendi, no decorrer desses anos, estudando um pouco a palavra, que todo cristão em pé, ele é arminianista. Ele pregar que se arrependa, crê em Jesus, se converta do seu pecado. Mas quando a gente dobra o joelho, a gente reconhece que sem Deus nós não somos nada, nós não teríamos conhecido, não teríamos aceitado a Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Amém? Então, cuidado amanhã com o extremismo.
leve para a palavra de Deus, mostre dentro da Bíblia as verdades, e o Espírito Santo ele se encarregará de fazer a obra no coração do cristão, no coração do salvo. A paz do Senhor para todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de falar de um assunto tão glorioso que há mais de meio século, 500 anos, os irmãos comentam sobre eleição e predestinação, e é um assunto de suma importância para nós, e aprendi muito com o nosso pastor, nosso evangelista, o diácono. Quero agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade que tem nos concedido de participar desta mesa, a falar e aprender de um assunto tão sublime como esse. A nossa recomendação é deixar a verdade prática para os irmãos, segundo a sua presciência. Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Quero agradecer em nome de Jesus. Mais uma vez agradecer a Deus por poder nos reunirmos aqui e falarmos da sua palavra, sob a direção do seu Santo Espírito, debaixo do temor, do zelo e cuidado. E evidentemente que um cristão arminiano pode pegar um texto de um calvinista, nesse sentido soteriológico, e de repente ser seduzido porque eles escrevem bem. No entanto, apesar de muitos, como citou Edésio, desde Agostinho, a gente tem Agostinho em dois momentos, chama primeiro Agostinho, segundo Agostinho, então ele trata de forma diferente desse tema, desses dois momentos. É o Agostinho tardio. E vem outros estudiosos, outros intérpretes da palavra de Deus. O fato de cada um ter entendido a Bíblia nesse sentido soteriológico de uma forma diferente da nossa, também não significa que esse respaldo seja o suficiente para fundamentar a exposição, de algum teórico hoje. O que nos fundamenta é a Bíblia, de fato. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não há outra. Quanto aos intérpretes, assim como nós nos esforçamos para entendê-la sob a luz do Espírito Santo. E há textos que você pode entender de duas formas, mas ele só vai ter um sentido. No fim, é temer a Deus. Quem estiver em Cristo, viver em santidade, desejando a sua volta. A minha palavra final aqui no texto, tem assim: não obstante, os que achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. João, capítulo 12, 32, que diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E aí todos nós sabemos que o desejo do Pai, e o desejo do homem nesse sentido. Mas que Deus nos ajude a entender, a viver a sua palavra integralmente e desejar a sua vinda, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, amanhã será uma grande oportunidade de nós estarmos nas escolas bíblicas, em especial aqui na nossa igreja, na nossa área, em Jaguarani Alameda, e também na nossa convenção aqui em Abreu e Lima, Nós temos, dentro dos cultos doutrinários da nossa área, meditado a respeito da nossa declaração de fé, E todas as congregações têm trabalhado sobre a nossa declaração, e amanhã nós temos esta lição que está inserida dentro do nosso confessional, Então, os irmãos amanhã tenham bastante proveito na lição, ensinem a visão da igreja, que é a mais coerente e que a gente adota como o nosso sistema doutrinário para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Nosso companheiro evangelista Marcelo, ele nos eleva em oração, agradecendo o trabalho em nome do Senhor. Bendito e santo, eterno e soberano Deus e Pai,
nós te louvamos e te agradecemos por tua bondade, por tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de, sob a direção do teu Espírito Santo, Senhor, estarmos aqui. Teu Filho tem nos ajudado, teu Espírito Santo tem nos confortado, e assim estamos perseverando. Senhor, nosso desejo é aprender a tua palavra e te servir fielmente, viver em comunhão, Senhor, e sermos luz e sal desta terra. Pai de bondade, aplica aos nossos corações tua palavra. Ajuda teus filhos e filhas a perseverarem na fé, independentemente de correntes teológicas. Nós somos servos, propagadores das boas novas de salvação, Senhor. Usa-nos para a glória do teu nome, ó Pai. Dá-nos uma noite sob os teus cuidados, ó Deus, um discipulado constante e integral até que retornes, ó Cristo. Assim te oramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito sejam sobre todos nós, para todo sempre. Amém.